A paz de Cristo! Espero que vocês estejam bem. Eu venho trazer hoje um livro. Foi até minha filha que me lembrou de fazer um vídeo sobre ele. É um devocionalzinho. Nós recebemos, foi uma doação de uma amiga minha que me deu. Várias amigas assim sabem que eu gosto de leitura, que eu gosto de livros, que a gente ama a biblioteca, que a gente trabalha muito a leitura aqui em casa. Então eu sempre estou ganhando alguma coisa, graças a Deus. E esse livrinho aqui, acredito que ela já tem usado com o filho dela. O filho dela já é um homem, né? Agora tô usando aqui com os meus. Eu achei fantástico. Gente, ele é pequenininho. Aqui, pequenininho. Ele é de papel de pão. Super simples. Super simples. Mas ele é maravilhoso. É assim, ó. A História de Deus. Um livro para a família. Eu olhei assim, não deixei até ele por último. Tem até que fazer o vídeo dos outros livrinhos que a gente tem aqui, bíblicos. A gente estava lendo um por um, né? História de Sansão, história de Davi, a gente estava lá lendo. Cada dia eu li uma história, mostrava foto, conversava com eles. É um livro curtinho, né? Porque a gente lê a Bíblia de forma original. Eu já expliquei aqui nos meus estudos como é que a gente faz os estudos aqui em casa do devocional. As crianças já leem a Bíblia original. E aí a gente tá lendo a Bíblia passo a passo, toda ela. Então, aí a mamãe vai explicando, eu vou explicando tudo. E depois a gente também tem um cultinho, né? Que eu dou aula do cultinho, eu trago a palavra do cultinho. Então, eles sabem da história ali vivenciada de forma lúdica, de uma forma especial. Cada uma das histórias, não pulo historinha nenhuma. E também não pulo situações de historinha nenhuma, tipo, fulano perdeu a cabeça, não vou contar. Não, eu conto tudo, porque a Bíblia não manda a gente apagar alguma parte e pular uma questão, uma situação ou outra, porque alguém não tem entendimento, muito pelo contrário. Lá tá bastante claro no final, em Apocalipse, que aquele que apagar, tirar um ponto, uma vírgula, né, da palavra do Senhor, vai ser punido por isso. Então eu não tiro para nenhum das minhas crianças. Então a gente aqui em casa estuda de verdade e no nosso cultinho na igreja também estudamos de verdade. Bem, esse livro, depois que eu li todos aqueles que eu vi as capas mais bonitas e tudo, a gente foi lendo. Esse aqui ficou por último. E aí a gente começou a vê-lo e a gente ficou assim deslumbrada. A gente botou uma foto da família no início dele, que aqui tá dizendo, né? Coloque a foto da sua família. E a gente começou nele, ele é dividido assim, ó. Dia 1, tá vendo? Dia 1, mas não é o dia 1 da criação, não. É o dia 1 de estudo da família. Então, o dia 1 vai ser falado sobre a criação do mundo. Tem um pequeno texto, vamos supor. Vou ler só um para vocês terem noção. Deus criou o mundo em 6 dias. No começo, a terra era vazia e escura e não havia nenhuma forma de vida. Deus ordenou que a luz começasse a brilhar e assim aconteceu. Nos primeiros 2 dias, Deus criou o céu e o mar. No terceiro dia, ele criou a terra, as plantas e árvores cheias de frutas. No quarto dia, Deus criou o sol para governar o dia e a lua para a noite, e também criou as estrelas. No quinto dia, Deus criou vida de todos os animais aquáticos e os passarinhos. No último dia, todos os outros animais e os seres vivos foram criados. Deus fez todas as coisas e tudo que ele fez é bom. Gente, eu vejo história infantil falando assim, Deus criou no primeiro dia o sol. Não, Deus não criou o sol no primeiro dia. Deus criou o sol e a lua e as estrelas no quarto dia. Deus criou a luz. A luz veio antes do sol. Então, assim, eu sei que tem gente que vai pensar assim, tem vários estudos, né? Várias correntes de estudo a respeito de cada uma delas, mas a luz que ele está dizendo aqui é Jesus. Ele criou Jesus. Tem gente que diz que não, foi a luz mesmo. E o sol não emana toda a luz. O que emana é a claridade do dia, né? E N informações de pensamentos, respeitando, mais uma vez, respeitando todas elas. A gente pode pensar o que quiser e conversar com a criança sobre vários desses pensamentos. Tem gente que pensa assim, tem gente que pensa assado, tem gente que pensa assim. Mas falar a verdade é pontual, é ponto
primordial. Falar que foi o sol no primeiro dia não foi, tá equivocado. Vários livros infantis falam isso. Então, assim, o livro já me conquistou no primeiro dia. E aí, bem uma historinha bem curtinha, vocês viram. E ali a gente conversa um pouquinho sobre todas as coisas. O que é animal aquático, marinho, ou animais terrestres que voam, terrestres que ficam na terra. A gente conversa sobre essas coisas todas, plantas, né? E aí depois dessa explicação toda, aí a gente comenta aqui, né, que no 7º dia Deus descansou, ele deu o dia de descanso para nós também. E aí depois, no finalzinho da história, vem escrito assim: agora vamos conversar. Deus é poderoso para criar todas as coisas. A quem podemos pedir ajuda quando temos alguma necessidade? A gente leva essa indagação para a criança responder. Você e sua família têm alguma necessidade específica? O que a sua família, você e sua família tanto oram, tanto precisam? Então aqui a gente conversa sobre algo peculiar dessa família, desse núcleo familiar. Conversem e depois falem isso para Deus. Então aí depois a gente ora junto, encerrando aquele devocionalzinho nosso. Gente, eu achei esse livro tremendo, super fantástico. E esse foi olha só como foi gostoso esse devocional, né? Eu pelo menos achei lindo, achei ele completo. E esse foi só o primeiro. Nós já estamos aqui em casa. Terminamos ontem, Davi fez um convite. E hoje vamos ler Davi e o pecado secreto. Eu gostei muito porque ele não omite as situações falhas dos nossos grandes homens bíblicos. Tipo, tem muita Bíblia que... Davi matou Golias. Acabou, não tem mais nada de Davi. E esquece de mostrar as falhas desse homem, porque nós somos falhos, né? Então nós e eles, né, que estavam vivendo nesse momento também são falhos, e isso dá na criança uma situação às vezes assim de caramba, só eu peco, só eu entristeço a minha mãe, só eu deixo meu Deus aborrecido quando eu faço alguma coisa de errado. Não, grandes homens também fizeram, mas o mais importante são aqueles homens que souberam reconhecer o seu erro e pedir perdão por ele. Assim como nós devemos reconhecer o nosso erro, pedir perdão por ele e tentar consertar. E também vemos os homens que não sabem pedir perdão e erram e pecam e continuam errando e se afastam de Deus por isso. E então a gente comenta a diferença de rei Saul para rei Davi. Bem, gente, esse estudo do devocional a gente está amando demais. Aqui tem muito conteúdo em um livrinho tão pequeno. E nós estamos no estudo, hoje vamos para o 35. E esse livro vai até o 75. Tem muitas amigas, minhas irmãs em Cristo, que sempre me perguntam: nossa, Carla, como é que você consegue, né, ter essa... Nossa, já leu 35 histórias, fez 35 devocionais em cima de um mesmo livro, né? Como é que você consegue? Eu não consigo, eu não dou conta. Então, assim, não é difícil. Quer dizer, é muito difícil para todo mundo, mas não é impossível. Porque eu não sou uma super mulher, eu não tenho uma vida assim, super tranquila, tipo, eu não tenho alguém que faça as minhas atividades domésticas. Quem faz sou eu, quem cuida dos meus filhos sou eu. Não terceirizo para babá, não terceirizo para 12 horas na escola, não terceirizo para minha mãe cuidar deles para mim, e nem muito menos para o meu marido ficar fazendo as tarefas domésticas para eu poder ir para academia ou eu poder viver pensando somente em mim ou descansar minha cabeça. Tem gente que ainda tá pedindo férias, né, de filho. Mas assim, é difícil para mim, mas também acredito que seja difícil para vocês, mas não é impossível. Se você tiver a situação de sempre, né, a rotina, aquela coisa do todo dia, passa a ser fácil. Mas a Bíblia é muito grande, eu já li ela toda. Eu quero que meus filhos também leiam ela toda. Talvez agora tudo que eles leem, eles não têm capacidade de assimilar, mas eles vão ler toda muitas vezes. Eu leio toda muitas vezes, né, e vou constantemente lendo. Então, assim, a gente tá lendo junto todas e eu vou explicando cada uma das coisas. Não precisa ser textos enormes. 6
versículos pequenininhos a gente lê. E aí a gente explica aquele ali no outro dia, mais 6. Não pode ficar assim, eu li um dia e... hoje eu tô cansada, amanhã eu tô com dor de cabeça, hoje eu tô enjoada, hoje eu não lavei a cabeça, hoje... Tem que ser habitual, tem que ser rotineiro, tem que ser sempre. Todo dia, nem que seja um pouquinho. E aí você fazendo assim, você realmente consegue chegar, alcançar as suas metas com o desenvolvimento espiritual, né, dos seus filhos e seu. Tá bom? Eu realmente, com a minha vontade, o meu desejo, era que esse devocional nosso, familiar, fosse feito com todo mundo da família, mas meu marido não consegue estar presente. Ele dá aula num curso até 6, 7 horas, dependendo do dia, nas quintas-feiras até mais tarde, até 9 horas. E depois ele tem um monte de alunos que eu agendo para ele dar aula particular em casa, então eu vou agendando e ele sai do trabalho e vai para um aluno, depois vai para outro. Porque a maior responsabilidade de um homem é suprir as necessidades da sua casa, da sua esposa e dos seus filhos, né, de forma honrosa. Isso para ele é uma dádiva, né? Um grande... é tratado com grande respeito, com a certeza de que isso é uma situação que agrada ao Senhor, né? Que ele está agradando a Deus. Então, ele se desdobra para poder manter as nossas coisas e a nossa família, enquanto eu me desdobro para não depender de ninguém para manter a nossa casa em dia e em ordem. E ele se desdobrando de um lado, eu me desdobrando do outro. A gente consegue estar aqui tendo um núcleo familiar de forma bíblica, um homem e uma mulher, marido e esposa, família, todos trabalhando de forma bíblica. As crianças aprendendo as coisas com a mãe, aprendendo a fazer faxina, aprendendo a limpar a casa, tirar a lata de lixo, limpar, lavar a louça, aprendendo a fazer tudo de uma casa, como assim tem que ser, né? A mãe ensinar isso, não a vovó, não a titia. E ele honrando todas as nossas contas e as nossas necessidades dentro de casa, né? Então, ele não consegue estar cedo em casa, ele já chega muito tarde. Eu não gosto de as crianças dormirem muito tarde, eu faço de tudo para eles dormirem mais cedo. Então, a gente, para manter uma rotina, de manhã cedo eles estudam, então é necessário que a gente durma cedo. E aí ele acaba chegando tarde, a gente já terminou o devocional, mas normalmente dá tempo dele fazer uma última oração conosco, então de dar um beijinho de boa noite, e de estar perto deles assim um pouquinho antes de dormir, mas já é quase no finzinho da noite. Raro o momento que eu não consigo, que ele chegue e as crianças já estão dormindo, que eu tento pelo menos um momentinho ali eles conseguirem se ver. E trocar um pouco mais de figurinha, às vezes na parte da manhã, tipo na quinta-feira ele consegue ficar mais tempo dentro de casa, ficar mais com eles e orar junto. Hoje ele ensinou uma musiquinha pra eles de Alegrai-vos, aquela música Alegrai-vos sempre no Senhor. Então assim, ele tenta se fazer presente o máximo que ele pode nos finais de semana e dentro das nossas possibilidades, ele tenta ali a todo tempo estar com eles. Inclusive agora a gente vai retomar a situação de ler o Peregrino, que ele que vai ler para as crianças, que é algo muito importante, uma leitura, e com a voz masculina, né? Porque eles já ouvem bastante da mãe, eles me ouvem o dia inteiro conversando, falando com eles, explicando as coisas, né? Faço leituras para eles. Eu tô lendo um livro da Antiguidade da Susan Bauer, estamos terminando, e eu não sei se você já viu esse vídeo, vale a pena ver no canal, é um vídeo maravilhoso falando da antiguidade desse livro aqui. E é isso. Esse aqui é maravilhoso, eu super indico para vocês para comprarem ele, tá bom? Muito bom mesmo. Acabei falando muito mais do que o livro acompanha aqui, mas é porque sempre são algumas perguntinhas que vem me falando, me perguntando, e aí eu sano num vídeo só pra vocês, tá bom? Um super beijo pra vocês e fiquem com Deus.